Então eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, versículo 12. Então disse o homem: a mulher que tu me deste como companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Vamos lá para Juízes, no capítulo 16 e o versículo 28. Diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te, lembra de mim, dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu vingue os filisteus que furaram meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas no meio que sustentavam o templo e fez sobre elas com a mão direita, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que quando ele havia matado durante toda a sua vida. Você observa que dentro da vida desses dois homens, uma missão, uma responsabilidade, um governo estabelecido, uma ordem de Deus. Sansão foi levantado como um grande líder para derrotar o arqui-inimigo de Israel, os filisteus, que atormentavam e que dominava a região, né? Suas plantações eram saqueadas, enfim. E Deus escolhe esse moço para ser um grande guerreiro, e ele se tornou. Mas durante a sua trajetória, como conhecemos essa história, ele se envolve com a mulher. E ele acaba revelando algo que ele trazia consigo, uma intimidade com Deus. Ele abre um segredo, confiando a essa mulher, e essa mulher estava seduzindo ele para descobrir da onde vem a tua força. Da onde vem esse poder que está em ti? E ele acaba falando. Ela tenta por 3 vezes, e as 3 vezes ele engana ela. Mas ela não desistiu. Na 4ª vez ela descobriu que havia um pacto. Não, irmãos, que Deus precisa disso, mas é um ato de fidelidade. Muitas vezes Deus requer algo de nós, em particular. Não é que aquilo se torne uma regra, mas é algo contigo. Guarda em segredo o que Deus tem contigo. Não fala para ninguém. Então o Sansão, ele tinha esse segredo: não cortar os seus cabelos. E ele acaba confessando. Mediante essa confissão, a mulher corta os seus cabelos. E ele perde a comunhão pela desobediência. Ele perde. E perdeu a força, a presença. Então, como funcionava? O Espírito de Deus se apossava desse homem, e ele era como algo fora do normal, a sua força. Então ele derrotava os inimigos com uma facilidade, porque Deus usou ele dessa forma. E aí ele se tornou um homem como qualquer. Foi preso, zombado, arrancaram seus olhos e colocaram ele para moer trigo, empurrar pela sua força aquele moinho, aquela pedra, e lá estava ele. Há um tempo na vida em que precisamos
entrar para dentro de nós diante de algumas quedas na nossa vida. Sansão, ele teve os seus olhos arrancados, então ele não tinha mais como ver do lado de fora. Ele começou a olhar para dentro dele e refletir que sobre a vida dele estava uma missão, uma responsabilidade que Deus confiou a ele. Irmãos, quando você entender que sobre a vida de cada um, e não é de todos, mas muitos Deus escolhe como uma missão sobre a terra. Então Deus, ele não está olhando se tu vai errar ou não. A forma que tu vai conduzir, executar a missão é o propósito. Então você observa assim que ele tinha uma responsabilidade desde o nascimento, desde o ventre, ser o homem que ia derrotar os filisteus. Então a queda dele, a transgressão dele, não levou ele a desistir do propósito. Não. Você observa que mediante a esse desafio, quando ele é levado para o templo, diante do deus Dagon, que eles adoravam, estava todo aquele cenário montado, ele ali para ser zombado e oferecido em sacrifício, como o deus dos filisteus, Dagon, tinha entregado na mão deles o seu inimigo. Então você observa, irmãos, que naquele momento, Sansão, ele decidiu cumprir a missão, custe o que custar. Eu vou morrer, mas eu vou cumprir. Eu vou executar aquilo que Deus confiou a mim, que é aniquilar os filisteus. E ele pede para o moço que conduzia ele por ser cego, me coloca diante dos dois pilares de sustentação desse templo. E ele pede para Deus, me esforça só mais uma vez. Lendo o texto, você não encontra Sansão reclamando da situação em que se encontrava. Lendo o texto, você não encontra Sansão questionando Deus pela situação que ele estava. Lendo o texto, você não encontra Sansão murmurando pelo sofrimento ou pelo desprezo agora que ele estava, ou por estar na mão do inimigo. Ele estava agora na mão do inimigo. Mas ele, em momento algum, você lê o texto todo, você vai encontrar esse homem questionando Deus pela situação que ele estava atravessando. É questão de, primeiro, reconhecer o nosso erro e saber que a transgressão foi nossa. Ele sabia. Fui eu que transgredi. Fui eu que errei. Mas eu tenho uma missão a cumprir. Eu tenho um objetivo aqui. Há um desígnio de Deus sobre mim e eu preciso cumprir. E ele pede, perante aquele momento, Deus, me esforça. Só dessa vez. Ele estava disposto, irmãos, a pagar com a sua própria vida agora, mas fazia a vontade de Deus. Quando essa posição é tomada, Deus jamais desamparará alguém. Quando você entender que Cristo, como advogado, a questão de ele assumir a nossa causa, você pode ver assim, quem já teve uma causa que precisou ir para um escritório de advocacia, você tem que fazer um relato do acontecido. Mesmo que o advogado seja bom, se você é culpado diante do fato que você está apresentando, ele vai te levar a negar. Você não pode confessar isso. Não existe um advogado que defenda um réu confesso. Ou existe? Não existe.
todos vão levar a omitir algum ponto dessa atuação. Então, Cristo, como advogado, ele só defende réu confesso. Então, diante da ação tua, abre o teu coração e diga: eu fiz, eu cometi, eu errei, eu pequei, eu estou assumindo a culpa. Diante disso, Cristo aceita a tua causa. Mas se você omitir perante Ele, o problema é seu. Então, quando Ele diz eu sou a verdade, Ele busca em nós a verdade. Porque a verdade nossa, Ele conhece. Então não adianta você omitir de Deus aquilo que Ele conhece, aquilo que Ele sabe. Então Sansão agora, ele sabia que o lugar que ele estava, a situação que ele se encontrava, era mediante a transgressão dele. E ele decide não desistir, não recuar, não se penalizar, não jogar culpa na Dalila, que foi a que levou, seduziu ele, não levar a culpa nos filisteus. Ele não culpa ninguém, mas ele pede para Deus: esforça-me mais uma vez. Sabendo de uma responsabilidade que estava sobre os seus ombros, ele chega diante de Deus pedindo, sabendo que ele já tinha sentido isso na sua vida. Ele já sabia, irmãos, que a presença de Deus na sua vida era algo sobrenatural. Então você observa, irmãos, que lá na prisão, eu creio que já na mente dele, ele já planejou a cumprir o desígnio do Pai. Isso é foco na vida. Isso é convicção. Por que vocês estão preocupados com o que a vez de comer ou de vestir? Então, o que Cristo está dizendo? Ele está te dando um foco dentro do coração. Despreocupa disso, porque cabe a mim sustentar. Irmãos, o que é amor? É cuidado e provisão. Então Cristo, quando ele disse eu te amo, ele cuida e provê para ti. Isso é amor. Então agora Sansão, ele decide assumir o seu lugar de erro, mas também a posição de um escolhido, de alguém que Deus confiou uma missão. E ele põe as mãos sobre as colunas de sustentação daquele templo e ele pede: morra aí os filisteus. E Deus esforça ele. E as colunas se rompem e começa a desabar toda aquela estrutura, aonde ele mata mais gente com a sua morte do que durante todo o seu tempo de vida. Ele cumpre. Mas vamos voltar lá para o Adão. Vamos voltar para o início. Então você observa aqui que alguém que assume a responsabilidade mediante os erros, mediante as falhas, sem reclamar, sem questionar. Eu errei, eu falhei, eu deixei de cumprir a tua vontade, mas eu estou aqui. Tive perdas, tive consequências, passei pelo desprezo, passei pela dor, arrancaram os meus olhos, mas eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade.
Irmãos, quando Deus dá a Adão um poder, Deus dá a Adão um governo, Ele está dando uma responsabilidade. Então, quando nós temos essa responsabilidade, os prós e os contra é de nossa responsabilidade. Ou não é? É. Quando nós temos um governo, as coisas boas e as coisas ruins é para ser governado por quem está no governo. É para ser solucionado os problemas por quem lhe foi confiado o governo. Então você observa que esse governo foi estabelecido sobre a vida de Adão. E Deus dá a ele, governe tudo, sujeite tudo, há um poder sobre ti. E Deus vê que não é bom o homem viver só. Assim como tu viu a necessidade na vida de alguém. Ou tu não viu? E Deus dá a ele aquilo que faltava para ele. A companheira. Para então ele não viver só. Deus dá a ele, irmãos, podemos dizer, a rosa do jardim. A flor bela. Sobre qual responsabilidade ela estava? Sobre a responsabilidade de Adão. Sobre o cuidado de quem ela estava? Daquele que foi confiado o governo. Então, mediante essa trajetória da vida, há um deslize na vida da mulher. Irmãos, quando você entender que o pecado nunca foi problema, porque Cristo, ele veio como o meio, ele veio como perdão, ele veio como aniquilar uma dívida da humanidade. Então, Deus não está preocupado com o teu erro. Deus está olhando para o teu coração. Então, irmãos, quando nós temos esta intenção no coração de exalar um bom cheiro e nos tornar, como o profeta Isaías disse no capítulo 58, 11, vocês são o jardim de Deus, nos tornar esse jardim, Deus não está olhando para os espinhos da tua vida. Ele está olhando para a beleza do aroma que tu exala, para a flor, para esse brilho que há em ti. Ele não está despreocupado, irmão, com aquele lado externo teu, mas aquilo que é gerado de dentro de ti. É isso que agrada a Deus. Então, naquele momento, irmãos, Deus vem ao jardim. E a situação mais grave de um líder, de alguém que recebeu uma responsabilidade, é se esconder. Para tentar não se deparar com aquela realidade que aconteceu ou que estão vivendo. E não é isso que muitos praticam até hoje. É tentar se esconder. Quando Adão transgride, ele agora entende e cria dentro do seu coração medo de Deus. Ouvi a tua voz e teme. Me deu medo. Então, irmãos, a transgressão deles não impediu de Deus visitar eles.
Mesmo na ação errada, Deus foi ao jardim. Entenda? Deus nos visita em meio às nossas ações erradas. Quantas vezes na tua vida, na tua trajetória, tu errou? Eu errei. O que toca mais o teu coração mediante o teu erro? É alguém que te aponta e te acusa ou alguém que te abraça e diga, tu vai vencer. Tu vai conseguir sair dessa situação. Agora vem a segunda ação, irmãos. Mediante o grande amor derramado, de dar um jardim, de criar uma morada, e de não querer que viva só, e dar uma companheira. E alguém chega e joga. Ó o que tu fez. Ó o que tu me deu. Então, irmãos, durante a trajetória do povo de Israel, do Egito, saindo de uma escravidão e indo para uma terra da promessa, o que mais afrontaram Deus foi a reclamação. Entenda isso. E é algo que está tão presente na nossa vida. Reclamar. De tudo. Não tem água. Não tem carne. É o que o povo reclamava. Falta tudo nesse deserto. A mente não é capaz de entender que a saída de uma vida escrava para desfrutar de um paraíso em liberdade tem um processo de transformação. E os caminhos que temos que passar são os caminhos que desconhecemos, mas é os caminhos escolhidos de Deus para a transformação da nossa vida. Para poder, então, desfrutar dos benefícios de um reino. Imagina, irmãos, a nossa mente, da forma que somos, que pensamos, se nós temos condições de desfrutar de uma eternidade, se nós estamos acuados pelo tempo e pelo medo, se nós somos limitados, nós somos inquietos, sabe, nós não vivemos o dia, não conseguimos viver o dia, todos os dias da nossa vida tem guerra dentro de nós, e o Senhor disse, não se preocupe com amanhã, viva o teu dia, desfrute dele, seja feliz no teu dia. Jesus está tirando a opressão do tempo que muitos vivem. Agora, irmãos, quando nós praticamos isso, nós estamos agindo que nem Adão. A vida que tu me deu, olha o que tu arrumou para mim. Olha o que está acontecendo na minha vida. Olha o emprego que eu estou, a casa que eu moro. Olha a situação, olha os armários que eu tenho. E eu te pergunto, o que dói mais? O que dói mais, irmãos? Quando alguém estende a mão com amor.
tentando suprir a tua necessidade, mas curando os traumas da tua vida. Tentando te levar por caminhos para realizar o teu sonho, o teu objetivo, o teu propósito, o teu trabalho em cima do teu propósito, mas tu não entende os caminhos que te levam aos teus propósitos. Por isso, irmãos, que a murmuração, a reclamação é o que leva a Deus a dizer: chega. Fora do jardim. Não foi a transgressão. Deus tem perdão para o pecador. Deus perdoa, não importa o pecado que tu cometa. Deus perdoa. Mas Deus não tolera murmúrio. Não. Ingratidão. Deus não tolera. Deus diz para a mulher: tu vai. E aí ele pergunta para a mulher também. Foi o inimigo. Você vê a diferença de um homem caído reconhecer, mas saber que sobre a sua vida tem um propósito. Deus, eu vou morrer aqui com os filisteus, mas eu quero cumprir a tua vontade. Eu sei que a minha vida vai ficar aqui, mas me esforça só mais uma vez. Eu não quero falhar contigo. Eu não quero falhar com a tua vontade, com o teu querer sobre a minha vida. Eu não quero. Quando, irmãos, nós pensarmos desse jeito e agradecer a Deus, porque as consequências nos moldam, nos leva a refletir, nos leva a analisar a vida, e muitas vezes Deus permite isso, sabe? Que a circunstância tira a nossa estabilidade, tira o nosso conforto, tire os prazeres que muitas vezes buscamos na vida. O Senhor tira porque o Senhor quer. Tem realizações maiores, projetos maiores contigo, mas quem entende isso? Deus dá agora um governo sobre toda a terra, e esse governo, ele é perdido pela reclamação, não foi pelo erro. Ele podia dizer: Deus, a mulher errou, deixa eu tratar essa situação. Ele era o governo. Deixa eu cuidar dessa situação. Ele tinha o domínio. Eu falhei porque eu não vigiei. Eu falhei porque eu não cuidei. Não percebi quão frágil é a minha ajudadora, a minha companheira. Não. Primeira coisa, tá aí o que tu me deu. Não é assim? Tá aí o que tu me deu. Olha só. Olha só o que ela fez. Deus não falou com a mulher primeiro, irmão. Deus nem chamou ela. Deus pergunta: por que te escondeu? Estava nu? Ouvi a tua voz e temi. Mas quem te disse que tu estava nu? Está vendo, irmãos, que Deus chega dando oportunidade, não para te justificar, mas para te confessar. Entendeu? O próprio Jesus disse: não vim acusar ninguém. Ele veio nos dar uma oportunidade de confessarmos, de abrirmos o nosso coração e assumirmos a responsabilidade sobre os nossos erros. E dizer: sou eu, Senhor, essa pessoa.
Sou eu esse transgressor, sou eu esse homem que rouba. Olha uma coisa, irmãos, olha, para, Jesus ele não fala uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. E um chega diante do pai e diz: pai, me dá os direitos meus, dá a minha herança. E ele pega a sua herança e ele sai, achando que aquilo era para toda a vida. Os bens terrenos é eterno, não acaba. Agora eu estou enriquecido. E aí ele passa a gastar os seus bens. Mas a vida dá volta. Ou não dá? A vida dá volta. E numa volta da vida ele se encontra com ele mesmo. Só que em situação diferente. É um giro na vida e as coisas mudam. Sabe, um dia as coisas mudam, irmãos. Ou não mudam? Elas mudam. Depende muito de nós. Podemos melhorar para o bem, para coisas boas, ou podemos encontrar com o mal. Podemos nos encaminhar para as bênçãos ou para as perdas. Tudo depende das direções que tomamos. Esse filho ele sai. No início, tudo é festa. Tudo é sorriso. Tudo é alegria, liberdade. Se distanciando do pai. E vai. E as coisas da terra, elas são daqui. Entenda? Você pode ver a flor, por mais bela que seja, ela nasce, ela floresce, e ela morre e se termina aqui. Tudo se acaba aqui. O que é daqui se acaba aqui. E foi se acabando aquilo que ele levou, porque ele levou as coisas daqui. Foi se terminando os seus recursos. E foi se afastando dele pessoas que estão conosco enquanto estamos lá no auge da nossa vida, não é assim? Lá no topo. Nós somos rodeados de pessoas. Mas quando começa a acontecer os problemas da nossa vida, parece que nos tornamos leprosos para muitas pessoas. Ou não? E ele foi se tornando assim. E se deparou em situações críticas na sua vida. Humilhado ele foi, porque ele foi trabalhar cuidando de porcos. Não que isso seja uma desonra. Hoje aqui nossa cidade é a maior produtora de porcos do estado, mas para um judeu, na época, era um desprezo. Para um judeu, na mentalidade deles lá. Lá, ele reflete. Pequei. Falhei com o pai. Eu errei. Eu conheço o pai. Irmãos, entenda. Todos conhecem Deus, mas tomar a posição de reconhecer aqui dentro é muito pouco. Conhecer Deus todos conhecem, mas conhecer a si mesmo, esse é o lado mais difícil, não tem? Ele começa a olhar para ele e diz: eu sei que meu pai é bom, e eu falei contra ele. Diante dos céus, falei com meu pai. Eu quero voltar para lá. Eu não quero mais ser recebido como filho. Eu quero como um funcionário, um empregado dele. Porque eu sei que os empregados do meu pai são bem cuidados por ele. Então, irmãos, um réu, confesso.
Alguém que admite a sua falha, o seu erro e que reconhece o quanto transgrediu. Você acha que foi fácil o caminho de volta? Não. Não é fácil. É um enfrentamento muito grande o caminho de volta. Sabe, a tua mente, nós estamos trabalhando sobre pensamentos de fora, nós estamos aqui. Vem muitos pensamentos. Não volta. Teu pai vai te escorraçar, teu pai vai te condenar, o teu pai é terrível. Teu pai é mau, teu pai é poderoso. Deus é um açoitador, é alguém que castiga. Não é assim? Mas este desafio precisamos enfrentar, irmãos. Voltar para casa. Voltar para a presença. E ele vem nos conflitos dele, decorando um texto. Uma fala que eu quero ter com meu pai, eu vou dizer para ele: pequei contra ti. Errei, falhei, pai. Me torna um dos teus funcionários. Me recebe. A surpresa é maior do que tu imagina. Quando reconhecemos e nos humilhamos, Deus surpreende. De longe o Pai avista e corre ao encontro do Filho. Deus não se esquece de ninguém. E abraça. E brada, traga o anel da autoridade. Aliança. Governo. Põe no seu dedo. Calce os seus pés. Põe roupa. Façam festa. Irmãos, por que é tão difícil esse retorno? Porque o adversário não quer te ver em festa nunca. Ele quer te ver na aflição, ele quer te ver na angústia, ele quer te ver na dor, ele quer te ver na moinha lá, como Sansão. E ele tira os teus olhos para que tu não veja. Assim? Arranca os teus olhos para que tu não veja. Mas Deus está dentro, Deus não está fora. Deus não está fora de ti, Deus está dentro de ti. Lá ele diz: Deus, sê comigo nesse momento, para que eu cumpra a tua vontade. Então, nesta noite, irmãos, tu quer ser um Sansão, tu quer ser um Adão. Mesmo ferido, mesmo sem entender muitas coisas do reino, estou aqui, Pai, para cumprir a tua vontade. Ou você que é alguém que diga: olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou enfrentando, olha o que tu me deu. Olha o que eu tenho para comer. Olha o meu guarda-roupa. E aí? Somos nós que decidimos, irmãos. Gratidão ou ingratidão. Adorar ou reclamar. Por isso que a palavra diz: adore ao Senhor nos tempos bons. Isso? Em todo o tempo adore. Porque mesmo na dificuldade, Deus está presente contigo.
na tua luta, na tua dor, no teu choro, na tua lágrima. Deus está presente. No teu pecado, Deus te visita. Na tua transgressão, na tua desobediência, Deus não te abandona. Se te faltares olhos, Ele te conduzirá pelos caminhos certos. Jesus na cruz, mediante todo o sofrimento, toda a dor, toda a aflição. E você sabe que a maior dor que Jesus sentiu, a maior batalha que ele enfrentou, não foi a ação dos homens contra ele. Não. Foi ter que sair da presença do Pai para vir cumprir algo aqui na terra. Foi se afastar do Pai para cumprir uma missão aqui em prol da minha e da tua vida. Mas lá na cruz, irmãos, Ele brada algo que muda a história da humanidade, que mudou a minha história, a tua história. Pai, consumada está a obra. Os pecados de toda a humanidade estão pagos. O perdão foi derramado sobre todos. O caminho para a salvação está aberto. A porta está aberta.